Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu favor na minha vida. Diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo na minha vida. Diga: obrigado, Senhor. Eu te celebro nessa noite. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Diga: obrigado, Jesus. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és bem-vindo nesse lugar. Graças a Deus, aleluia. Dá um cule no teu irmão no nome de Jesus. Convide ele a se sentar, amém? Graças a Deus, aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia? Pega ela no livro de Jó, Jó capítulo 1. A origem do mal. Vamos falar sobre a origem do mal. De onde vem o mal? De onde vem o mal? Jó capítulo 1, amém? Você está aí? Obrigado, Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos falar sobre a origem do mal, ou a origem do cativeiro. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se de quem? E desviava-se do mal. Sabe, igreja, a forma que a Bíblia apresenta Jó, muitas das vezes, se nós nos olhamos, você diz: uau, esse homem era de Deus. Aleluia. Jó era de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem sincero. Era um homem reto. Era um homem temente a Deus. E se desviava de quem? Se desviava do mal. Por causa disso, por causa de Jó viver assim, a Bíblia vai falar que Deus colocou uma sebe, ou seja, uma cerca. Jó, ele poderia estar a caminhar, fisicamente, olhando para ele, está a caminhar sozinho. Mas espiritualmente, havia algo que protegia Jó. Amém? E isso que protegia Jó, impedia com que algum mal tocasse a vida de Jó. Aí no versículo de número 9, olha o que diz aí. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse-lhe: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercastes tu de quê? De bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentado aonde? Na terra. Mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença de quem? De Jó. Preste atenção. Certa ocasião, a Bíblia vai falar que
Satanás, ele chegou até a presença de Deus. Teve acesso. E Deus perguntou acerca de Jó. Você viu o meu servo Jó? Não existe na terra um homem como ele, temente, sincero e que se desvia do mal. Então Satanás argumentou: também pudera, conforme lhe abençoaste, conforme tens lhe protegido, não tem como ele não ser fiel a ti. Em outras palavras, Satanás estava a acusar a Deus, dizendo o seguinte: as pessoas só te adoram, só te servem, porque você lhes dá bens. Está a perceber, igreja? Porque você lhes dá proteção. Se você lhe tirar a proteção, ele tirar o bem, você vai ver que essas pessoas vão blasfemar da tua cara. Vão mostrar que não precisam de você. Então Deus diz para Satanás: ok, já que você pensa e fala assim, eu vou te permitir. Tu vais tocar na vida de Jó, mas não tens o poder de tirar a alma dele, não tens o poder de tirar a vida dele. Pare e pensa, amém? Satanás, ele atua na terra. O pecado está no mundo. Ele já faz o que faz, mesmo tendo limites. Ele faz o que faz. Agora imagina no caso de Jó, que Deus tirou toda a proteção. Só dá uma condição no diabo: faz tudo o que você quiser, só não tira o quê? A vida dele. Essa é a única condição que o diabo recebeu. Agora imagina Satanás, passe livre. O que ele vai fazer com Jó? Ele rebentou literalmente com a vida de Jó. Aí no capítulo nós estamos, no versículo 2, olha o que diz: nasceram-lhe quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, 500 jumentas, e 500 jumentas, perdão, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Aqui 500 juntas de bois, estamos a falar 1.000, amém? Porque juntas são 2 bois que puxam o quê? O arado, amém? E era também, olha aí, muitíssima, não muita, mas que? Muitíssima a gente ou pessoas ao serviço dele. De maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. Não havia pessoa tão poderosa financeiramente como Jó. Olha aí, verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava e os levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, amém? Segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era tão cuidadoso com a sua vida, mas tão cuidadoso, que ele continuamente ofertava sacrifícios a Deus. Holocausto. Holocausto é o sacrifício maior, em que o animal é degolado, é posto sobre o altar, e é posto fogo, e é consumido. Jó, por causa do temor que ele tinha para Deus, ele fazia isso constantemente pelos seus familiares. Razão pela qual, por ele ser fiel, ser temente, preste atenção, igreja, ele ser fiel, ser temente, Deus lhe dava o quê? Proteção. Deus lhe protegia, porque Deus é justo.
Muitas das vezes, igreja, nós estamos na igreja, mas o nosso temor de Deus é quando estamos dentro da igreja. Há quem olha para você, uau, irmão fulano, sim senhora. Mas quando saímos fora das paredes da igreja, nos esquecemos que somos cristãos. Temos atitudes que quem olhar para nós duvida se de fato esse é o irmão que eu vi aonde? Na igreja. Está a perceber, igreja? Então, vivendo assim, e ontem nós falamos aqui na quarta-feira sobre situações que podem nos colocar onde? No cativeiro. Satanás, ele procura causar em nós choques profundos que vão dar abertura à dor com agonia, vai dar abertura de medo, e esses sentimentos que ele vai provocando em nós através das circunstâncias, eles são causados por quê? Falta de perdão, uma vida de pecado, uma vida vivendo no ocultismo. Então, essas coisas, ele abre a porta. Jó, ele era cuidadoso, até mesmo com seus filhos, que não tinham aquele temor de Deus, mas Jó, ele, no seu coração, ele dizia, será que meus filhos não pecaram? Será que meus filhos não fizeram isso de errado? Então ele acordou de madrugada e oferecia sacrifício a Deus. Até que um dia, como está aí no versículo 7, amém? Diz, então disse, versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Veio também entre eles. Aqui, esse texto, vai perceber que o nosso mundo não é o único mundo que é habitado. Esse é o planeta Terra, que é habitado pelos seres humanos. Mas nesse universo, nessa galáxia toda, existem outros seres. Alô? Então, houve um dia de convocação que esses seres de todo ponto do planeta foram se congregar diante do Senhor. E também Satanás fez o quê? Se fez presente. Olha aí, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a fazer o quê? Apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por quem? Por ela. Nós já falamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que Satanás foi precipitado aonde? Na terra. Ele engana o mundo, não somente ele, mas também os seus anjos. Então, não, eu vim passeando pela terra. Então, ele rodeia sobre a terra. Com que propósito? Matar, roubar e destruir. Mas havia alguém que ele não podia tocar, não podia mexer. Porque Deus dos seus protegia Jó. E Jó só crescia, Jó só prosperava, Jó só engrandecia-se. Mas por quê? Jó era temente a Deus, amém? Jó era temente a Deus, Jó era sincero, Jó se desviava do mal. Mas por causa disso, que o diabo levantou, que Jó só era assim, porque Deus lhe dava riquezas. Então Deus deu permissão, vai, toca, mas não tira a vida dele. Agora, igreja, aí no versículo 11, olha o que diz aí. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua quê? Face. Vendo assim, você vai perceber que não foi Deus que estendeu a mão sobre Jó, mas Deus permitiu. Está percebendo, igreja?
Houve uma permissão de Deus. 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está onde? Versículo 12. Está onde? Na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de quem? Do Senhor. Agora, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele quem? Os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente escapei para trazer quê? A triste notícia. Os homens estavam a cuidar da terra, bem, em algum lugar, a cuidar da terra com os gado. Diz que veio os sabeus, um povo, mataram todos os empregados de Jó naquela área. Só um escapou para vir trazer a triste notícia a Jó. Percebe? Quem suscitou aqueles homens para atacarem os bens de Jó foi Satanás. Está percebendo, igreja? Satanás, ele está por trás de toda ação. Quando pessoas se levantam contra a tua vida para te acusarem, para falar coisas que não é verdade contra ti, você tem que entender, não é ele. Quem está por trás disso é quem? Satanás. Está percebendo, igreja? Satanás está por trás do que aconteceu. Versículo 16. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer quê? As novas. Primeira área, agricultura, que foi afetada. As charruas dele, que eram os bois, foram todos destruídos, foram levados. Agora fogo caiu dos céus. Matou todas as ovelhas. Matou todos os pastores. Só um sobrou. Veio trazer a triste notícia a Jó. E o que estava acontecendo? Enquanto ele está aqui a falar, a trazer a notícia, mal acabava, o outro já entrava. Trazia a notícia. Mal essa acabava, o outro entrava. Tudo um plano do diabo para desestabilizar a vida de Jó. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, outros povos, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer o quê? As novas. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer o quê? As novas. A triste notícia. De todas as notícias que Jó já recebeu, pior de todas, os teus 10 filhos, os empregados todos, fizeram o quê? Morreram. Para você perceber, igreja, quem é o diabo? Ele suscita situações contra a nossa vida. Eu pergunto, você responde. Um homem como esse, uma pessoa que sofre tudo isso, vai ser mais uma pessoa normal? Não tem como. Se Deus não intervir, essa pessoa pode ficar num cativeiro espiritual até o fim da vida dele. Há pessoas com casos como esse, dão logo o quê? Um AVC, uma trombose. Só a primeira, às vezes é quem só lhe roubaram $100. Ai. Quer dizer, coração quase que vai o quê? Apanhar um infarto, $100.
Agora imagine Jó perder tudo isso. Entra um, dá notícia, sai, vem outro. Dá notícia, sai, vem outro. Quantas pessoas hoje estão aí presos assim por causa de uma notícia? E essa ou não, igreja? Por causa de uma notícia. Mas ainda assim, a mão de Deus estava sobre quem? Estava sobre Jó. Agora, você vai compreender que Jó, ele entrou num cativeiro profundo, que Deus teve que lhe resgatar. Mas como é que isso aconteceu? Jó, no capítulo 3, versículo 25. Aqui no versículo 3 é o lamento de Jó. Amém? Lá das doenças que veio sobre Jó. Amém? Uma doença maligna. Olha aí o versículo, capítulo 3. Versículo. Vamos ler o 4, amém? Diz assim: ele amaldiçoou o dia dele. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da quê? Da morte, habitem sobre eles. Nuvens negras, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite. A suave música não entre nela. Vamos agora no versículo 25. Olha aí o versículo 25. Diz o quê? Vamos lá, todo mundo. Porque o que eu me veio e o que eu recebo a mim quê? A pergunta é: qual era a razão de Jó viver assim? Porque ele vivia com medo. Amém? Ninguém via. Se calhar ninguém sabia. Mas lá na alma dele, Jó vivia com quê? Com medo. Medo de quê? De perder tudo que ele conquistou. Aquilo que eu temia. Aquilo que eu mais temia que um dia acontecesse, me sobreveio. Ele vivia numa cadeia de medo. Você está percebendo, igreja? Ele está aí a caminhar espiritualmente. Deus deu proteção a Jó. Ninguém podia tocar em Jó. Fisicamente, você vai olhar para Jó, está sozinho, mas quem está no lado espiritual, olhando para Jó, para sua família, havia uma cerca que lhe protegia. Nenhum demônio, nenhum bruxo, nenhum feiticeiro poderia se aproximar. Mesmo um anjo, para passar aquilo, tem que ser com permissão de quem? De Deus. Mas ainda assim, Jó vivia num cativeiro. Está percebendo, igreja? Alguma parte da sua vida, da sua alma, estava em cativeiro. Como é que ele entrou nisso? Ele próprio abriu o quê? A porta. Como? Um medo que lhe dominava. Um medo que lhe controlava. Quando você vai ler aqui no versículo, amém, versículo 5. Contamine-nos as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele. Nuvens negras, vapor do dia o espante. Isso não é poesia. São realidades que as pessoas que se encontram. Ele só está a falar daquilo que ele está aqui. Está a ver. Não há luz no meu caminho, só há trevas, só há escuridão. Agora, Jó viveu nesse cativeiro durante um tempo. Ele foi humilhado. Satanás humilhou Jó. Fez de tudo para que Jó pudesse blasfemar de Deus.
Mas Jó conservou seu coração. A parte linda dessa história, igreja, está no final. 42. Olha aí o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo o quê? Que tudo o quê? E nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Pode ser frustrado, pode ser impedido. Jó compreendeu mais tarde que não precisa viver com medo. Tá, pessoal da igreja? Quantos de nós vivemos com medo? Até medo você se lançar para Deus, você fica com medo, você tem medo. Medo de acreditar que você pode vencer esse problema. Você pode vencer isso. Há quem tem medo de ser feliz. Tá, pessoal da igreja? Recebeu uma bênção, não pode se alegrar. Nós se alegramos, vamos atrás de quê? Desgraça. Vamos fingir que não aconteceu nada. Nós vamos atrás de desgraça. Medo, 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 medo. É assim que Satanás prende a vida das pessoas. No medo. Agora, qual é a orientação que Deus deu para Jó para ele sair desse cativeiro? Aí no versículo 7, vamos aí no versículo 5 ainda. Com ouvidos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus quê? Olhos. Em outra palavra, Senhor, eu te conhecia de ouvir dizer. Aqueles que te temiam falavam de ti. Eu sei que o Senhor me amava, o Senhor me protegia, mas eu te conhecia apenas de ouvir dizer, mas agora eu te conheço. Aleluia. Em outras palavras, eu não preciso viver com medo. Eu não preciso viver inseguro. Eu tenho que viver plenamente confiando em quem? Em Deus. Confiar no seu amor, na sua bondade, na sua proteção, que Deus é meu Pai, que Deus me ama, Ele está comigo. Aleluia! Amém. E Ele vai mudar a minha sorte. Versículo 7. Olha a estratégia que Deus para mudar o cativeiro de Jó. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo quem? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 quê? Ide ao meu servo Jó e fazer quê? E oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, o Bildade, o Suaíta, e Zofar o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de quem? De Jó. E o Senhor virou o quê? Versículo 10. O Senhor fez o quê? Mudou o cativeiro, ou resgatou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus quê? E o Senhor acrescentou a Jó outros, tanto em dobro, tudo quanto tinha que possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de quê? De ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3. Aleluia. Amém. Versículo 17. Ou 16.
E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deixa eu te explicar aqui algo. Alguns pontos a considerar aqui. Jó estava na miséria total. Amém? Não tinha nada. Deus fala com os amigos de Jó, 3 amigos de Jó, porque aqueles amigos de Jó atacaram muito a Jó. Disse, olha, cada um de vocês vão ter que preparar 7 novilhos e 7 carneiros. E vocês vão ter que levar isso a quem? A Jó. Agora imagina aqui, amém? Jó recebe aquilo. Qual era o propósito de Deus? Pegar aqueles novilhos e carneiro e oferecer como o quê? Sacrifício. Tenha em mente isso. Oferecer como sacrifício. Imagina se Jó pensasse assim, já estou a sofrer, estou a passar mal. Caiu isso na minha mão. Vou oferecer mais isso como sacrifício? Nunca. Foi justamente por essa causa que ele saiu do quê? Do cativeiro. Você está percebendo, igreja? Foi justamente por ele ser obediente e receber aquilo que lhe foi trazido, porque orientação levam aí no versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por quem? Por vós. Ou seja, dão esse no Jó, meu servo, para que ele possa oferecer o quê? Holocausto, sacrifício. Agora, o interessante, quando Jó faz isso, imediatamente Deus tira Jó daquele cativeiro, daquela condição onde ele se encontrava. Jó saiu. Quais foram as consequências visíveis disso? Pessoas que nunca mais lhe procuraram. Pessoas que lhe esqueceram quando ele estava no sofrimento, na humilhação. É interessante que tudo se fechou. Até os familiares deixaram de quê? De lhe procurar. Ninguém quis saber de Jó. Parece que houve um esquecimento total. E às vezes acontece na vida. Quando você está bem, todo mundo é falando daqui, falando daí. Todo mundo que está do teu lado. Quando você cai no buraco, todo mundo vai fazer o quê? Desaparece. A pessoa fica sozinha. Cadê aquelas pessoas que vinham comer na minha casa? Cadê aquelas pessoas que vinham me bater a porta? Ninguém estava nem aí com ele. Mas quando Deus mudou o cativeiro de Jó, espiritualmente, fisicamente, começaram a ocorrer manifestações. E isso é interessante aí no versículo 11, amém? Vamos ler o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Se ele tinha 500 juntas de boi, agora tem quantas juntas? 1000. Amém? 11. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma quê? Uma peça, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Se você ler o livro todo de Jó, você vai perceber uma coisa. Jó era pai dos órfãos e marido das viúvas. Jó era aquela pessoa que não podia ver alguém passar mal. Ele fazia o quê? Estendia a mão, ajudava. Não sabendo ele que está semeando para quem? Para o futuro. Está percebendo, igreja? Passou no cativeiro, ninguém lhe procurou, porque estava no cativeiro. Havia uma barreira que cegava as pessoas para que ninguém fosse sensível à dor dele.
Mas quando Deus mudou o cativeiro, é como se fosse a venda, sai da vida das pessoas. Todo mundo começou a prestar atenção no Jó. Até a família dele começou a prestar atenção. As pessoas começaram a lhe procurar. Pessoas que ele ajudou no passado. Está percebendo, igreja? Pessoas que estavam para passar dificuldade, estavam para morrer. Jó investiu, Jó ajudou. Pessoas prosperaram. Muita gente que ele ajudou. Essas pessoas começam a vir lhe procurar. Aquele chega, lhe dá isso. Aquele chega faz o quê? Lhe dá isso. Quer dizer, as portas se abriram. Ele achou graça. De tanto lhe darem, Jó tornou, ele já era o mais rico, agora tornou-se em dobro mais que poderoso. Para dizer o que, igreja? Quando falamos que Deus vai te abençoar, não é que vai cair algo dos céus, pum, ei, meu carro está aí. Não. Deus usa pessoas. Está percebendo, igreja? Deus usa pessoas. Pessoas que às vezes é no serviço, passam por você, dão como nada, mas naquele dia, fulano, quanto tempo tu estás aqui? Ah, não, estou aqui há X tempo. Há X tempo? Quanto você ganha? Ah, não, eu ganho isso. O quê? Mas por que há tantos anos essa sempre passou por você, nunca se interessou com o teu caso? Está percebendo, igreja? Agora, justamente nesse momento, então você percebe, meu Deus está o quê? Está a agir. Aplauda o Senhor, igreja. Deus, Ele usa pessoas para poder abrir portas e te fazer você chegar aonde você precisa chegar. Mas para que isso aconteça, o cativeiro tem que ser o quê? Removido. Porque enquanto no espiritual o cativeiro permanece aí, como disse aquela irmã, presa numa jaula, vestida de noiva. Enquanto ela continua nesse estado aí, a alma dela, não importa o quanto ela vai lutar aqui no físico. Homens vão vir, vão gostar, vai ficar 2 meses, vai ficar 3 meses, uns até podem até prometer pedido, mas de repente alguma coisa misteriosa vai acontecer e tudo o quê? É você. Fui abençoado, tomei uma bênção. Bênção é o quê? É gelo. Está nas tuas mãos. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai te escapar. Você está percebendo, igreja? A importância e o valor do resgate. Satanás, ele trabalha para manter as suas presas. Guarda o teu coração de qualquer ofensa. Há pessoas que são perturbadas mesmo. Há pessoas que são usadas pelo diabo. E às vezes até no casamento, no lar. Às vezes o outro lado não vigia, é usado por quem? Pelo diabo. Para poder sujar o teu coração. Para poder te causar dor, te causar sofrimento. Às vezes, na igreja, no serviço, há pessoas que não vigiam, são usados. Você tem que aprender a perdoar. Está percebendo, igreja? Tem que aprender a perdoar. Não fica preso na ofensa. Perdoa. Ah, o que ele me fez. Sabes? Mesmo até quando há traição. Mas você perceber, o mal que a pessoa fez é nela mesmo. É nele mesmo. Ele quebrou a aliança. Você está percebendo, igreja? Quebrou a aliança. Mas quem vai colher as consequências é a pessoa que praticou o quê? A ação. Tudo que o homem semeia, isso mesmo o quê? Colhe. Adão traiu Deus. Isso deixou o coração de Deus triste. Mas quem ficou prejudicado? Quem que perdeu? É o homem. Está percebendo, igreja? Quando Deus removeu o cativeiro de Jó, as coisas se abriram no natural. É isso que vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Aquilo que aparentemente aqui não havia abertura, vai se abrir no nome de quem? De Jesus.
Mas o cativeiro foi removido quando? Ele atravessou esse deserto todo de sofrimento. Até que Deus orientou pessoas para poderem dar para Jó. E ele pegar aquilo e fazer o quê? Dar como sacrifício. E quando ele fez isso, aleluia, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Pessoas que há muito lhe esqueceram, se lembraram dele. Começaram a lhe dar. Por isso, aquilo que você semeia, você vai colher. Tá para a sua igreja? Você, se não semeia, hoje você está, aparentemente, estou bem. Você vai ver o outro, está aí a cozinhar. Depois você vai ver aí alguém que você conhece, está aí a cozinhar na lenha. Mas será que essa pessoa não cozinha na lenha? Amém? Se alguém tem fogão em casa. Aí às vezes pergunta, fulano, o que se pode? Está cozinhando na lenha porque, não, gás acabou, não tem dinheiro para comprar o quê? Gás. Tem dinheiro, faça o quê? Paga gás. Aquele dinheiro você não deitou fora. Aleluia. Você pode ficar 10 anos, aquele dinheiro é uma semente. Um dia, quando você tiver a precisar, Deus vai tocar em alguém justo para poder te acudir na tua necessidade. Mas quando você não faz isso para ninguém, vai passar no deserto sozinho. Por quê? Se existe uma voz que vai te responder, são as vozes das tuas sementes, são as vozes dos teus sacrifícios. Você está percebendo, igreja? Você não pode, quando o assunto é se tratar de Deus, você agir com medo. O medo é um meio que o diabo usa para nos paralisar. E isso gera dúvida. A Bíblia diz, não duvida no teu coração. Quando nós duvidamos, isso mostra que a nossa fé não está o quê? Perfeita. Quando nós agimos com dúvida, mesmo eu, amém? Para poder vir orar por alguém, se eu vir com dúvida, não vai acontecer nada. Mas eu sei que Deus está comigo. Aleluia. Eu sei que não é eu, mas é Ele através de quem? De mim. Eu dou o meu passo e Ele faz o quê? A parte dele. Aleluia. A unção que vai ser derramada no dia de amanhã é a unção do resgate. Eu declaro agora sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa tua que estava presa, você vai resgatar no nome do Senhor Jesus. Você vai resgatar no nome do Senhor Jesus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu cativeiro. Deus sabe que é o tempo. Essa é a tua estação. Deus sabe que chegou o tempo de você viver no topo da montanha. Por isso Ele está trazendo essa direção. Para mudar o teu cativeiro. Para mudar o teu cativeiro. Eu estou a declarar. Qualquer cativeiro na tua vida vai ser removido no nome de Jesus. Vai ser removido no nome de Jesus. Vai ser removido no nome de Jesus. Sabes, Jó precisou fazer alguma coisa para o cativeiro ser o quê? Removido. Às vezes estamos a orar muito, há muito tempo, pela mesma coisa. Te trazem a direção de Deus. Como você tem que fazer para sair desse cativeiro? Não duvida, creia somente e conecta-se no poderoso nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.